Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui juntas mais uma vez pela graça de Deus para estar ouvindo a sua palavra. E hoje a palavra que o Senhor tem para mim e para você está lá em Romanos, capítulo 12, versículo do 3 ao 5. Amém? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra. Que a tua presença possa, Senhor, estar sobre nós. Que o teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações, Senhor. Transformando o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Senhor, fala conosco. Pai, fala conosco. Transforma o nosso coração. Que a tua palavra possa dar fruto em nosso coração na estação correta. Senhor, usa-me. O vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é manifestação do orgulho. Vivemos em um tempo em que as pessoas são incentivadas a se exaltar, a mostrar as suas conquistas, suas forças, às vezes a sua capacidade e até competir por reconhecimento. Nós começamos a ter algumas manifestações de orgulho dentro de nós. A arrogância, a vaidade, a autossuficiência, a ingratidão, a mentira, a falta de perdão, a desobediência, a inveja, o desrespeito. Se nós tivermos apenas 1% dessas coisas, dessas manifestações dentro de nós, dentro do nosso coração, nós somos orgulhosos. Mas o apóstolo Paulo nos lembra de algo essencial. A visão que temos de nós mesmos deve ser moldada pela graça e pela fé. Não pelo orgulho e nem pela comparação. Porque o problema não é reconhecer o nosso próprio valor, e sim se perder o equilíbrio. Achar que somos mais ou menos que Deus diz que somos. Por isso Paulo diz, pense com moderação. Porque quando pensamos de nós mesmos, além do que convém, nós caímos na armadilha do orgulho. Nós aumentamos o nosso ego. E quando começamos a achar que não precisamos de mais ninguém, que somos melhores do que os outros, que o nosso jeito é o único e o certo, nós estamos cheios de orgulho. Porque o orgulho nos faz sentir melhores. E nós não somos melhores do que ninguém. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que nós somos membros do mesmo corpo. Nós só somos diferentes. Cada pessoa tem uma maneira de ser, mas nós somos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Mas a nossa função não nos faz ser melhor do que o outro. No nosso corpo, nós precisamos de todos os membros, da mão, do pé, da cabeça, do ar, do nariz, do ouvido. Cada um tem uma função, mas não torna a mão melhor do que o pé, a boca melhor do que o ouvido, porque cada um tem a sua função e a sua função no nosso corpo é essencial. O pé não faz o serviço da mão, a boca não faz o serviço do ouvido. Cada um tem o seu objetivo. Cada um tem o essencial. O que é preciso para o nosso corpo humano. E assim somos nós. Cada uma de nós aqui somos membro do corpo de Cristo. Cada uma de nós tem uma essência de algo que nós devemos fazer. Aquilo que Deus nos trouxe até aqui. E às vezes, uma pode ter o talento melhor do que a outra,
Outra pode ter a capacidade de alguma coisa melhor, mas isso não se torna diferente. Porque a palavra do Senhor está nos dizendo que nós somos todos iguais. Mas às vezes o nosso orgulho, o nosso ego, nos faz sentir que somos melhor. Mas nós não somos. E o orgulho, ele fecha o coração para que nós possamos aprender. Para que nós possamos ter comunhão com o Pai. O orgulho fecha até o agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes a bênção já está pronta. Mas o Senhor, Ele não libera até nós, porque ainda não estamos preparados. Às vezes você está aí doida para subir de cargo, mas se subir de cargo, manda aquele amiga de trabalho embora. Às vezes porque seu santo não bateu. Você manda uma mãe de família embora, que está ali trabalhando para pôr o pão dentro de casa. Então, às vezes, nós não estamos preparados para receber. E por isso que o Senhor, Ele nos permite passar por algumas humilhações, para quebrantar o nosso coração, para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Em Provérbios 16:18 nos diz: a soberba precede a ruína, e o espírito arrogante procede à queda. O orgulho é o início da nossa queda. Porque tira de Deus o lugar dele, que é no centro. E nós colocamos o nosso eu. Aí começa a nossa verdadeira ruína. A arrogância nos leva a achar que somos melhor do que os outros. Nos faz desprezar alguém, porque nós sentimos que nós somos melhor. Que nós temos o direito de desprezar alguém, de desfazer de alguém. Nos faz acreditar que nós merecemos mais. Que nós sempre estamos certos. Que nós somos os donos da verdade. Nós, quando somos arrogantes, nós não aceitamos conselhos, nós não sabemos ouvir. Porque nós acreditamos na nossa verdade, na nossa razão. O arrogante é assim. Acha que não precisa de ninguém. Que vai conseguir tudo sozinha. E às vezes acha que não precisa nem de Deus. Tem fé, crê, mas às vezes tem mais fé na sua força do braço. Quanta arrogância. Às vezes nos pegamos com a autossuficiência. A autossuficiência nos faz acreditar que nós não precisamos de ajuda de ninguém. Que nesse mundo nós não precisamos de ninguém a não ser nós mesmos. Nós conseguimos tudo sozinha. Porque tudo que nós fazemos é o melhor. Ninguém faz como nós. Ou ninguém faz melhor do que nós. Eu não preciso de ajuda. Eu dou conta de tudo sozinha. A autossuficiência nos faz acreditar que nós conseguimos viver sozinhos, que nós conseguimos vencer sem depender de Deus. Apenas pela força do nosso braço, pelos nossos talentos. Nós acreditamos que nós somos suficiente para tudo. E nós não somos suficiente para nada. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós dependemos e precisamos dele. Se nós conseguimos levantar, trabalhar, correr atrás, porque há uma graça, uma misericórdia que se renova cada dia na nossa vida em toda manhã. Porque sem ela, nós não levantamos nem da cama. E se nós conseguimos alguma coisa, é porque nós temos um Deus grandioso nos sustentando. Porque nós não somos capazes de nada. Em João 15:5 nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, eu e você não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Nós dependemos dele. Nós precisamos da graça dele, da misericórdia dele.
E às vezes a arrogância, a autossuficiência nos faz acreditar que podemos ser fortes sozinha. Aí é o orgulho. O orgulho nos faz ter dificuldade de reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. O orgulho, ele nos impede de pedir perdão, de reconhecer que errou, de perdoar, de aceitar que as pessoas erram, falham, mas que elas podem melhorar. Mas o orgulho às vezes não deixa. O orgulho, ele toma o nosso coração. E nós temos dificuldade de pedir perdão, de dar o perdão. Porque nós achamos que nós somos grandes, melhores. O orgulhoso, ele quer ser servido. Ele quer estar por cima. Ele não quer servir. O orgulho nos faz pensar que nós somos mais importantes do que tudo. Que nós somos pessoas que ninguém vai achar como nós. O orgulho nos faz achar que nós somos perfeitos. E sempre com razão. Acompanhado da vaidade, porque a vaidade nos faz querer ser elogiado o tempo todo e reconhecido. Às vezes preocupa mais com os outros, com o que vão pensar, com o que vão falar. E estratégia de uma vida perfeita ao olhares de todo mundo. Todo mundo quando olha fala, nossa, que pessoa perfeita, que família perfeita, que mulher linda, perfeita. Mas na verdade, por dentro é vazia. A alma tenta preencher com essas coisas, mas por dentro tá vazia, tá faltando ainda algo. E a vida não é nem tão perfeita, porque nos bastidores tá tudo descontrolado. Só tem aquela pose, aquela vaidade de mostrar o que realmente não tem. Precisamos aprender. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas com um coração aquebrantado e humilde. A vaidade tenta nos fazer brilhar, mas por fora nos deixa vazia, mas por dentro nos deixa vazia. A arrogância nos afasta das pessoas que nós amamos e nos impede de ouvir a voz de Deus. A autossuficiência nos faz acreditar que conseguimos tudo sozinhos, que ninguém faz como nós, que ninguém faz melhor do que nós. Mas sem o Senhor, é nós que não podemos fazer nada. E o orgulho? O orgulho é o maior inimigo do nosso coração. Ele nos impede de receber a graça de Deus, de estar em comunhão com Deus, de pedir perdão, de perdoar, de oferecer o perdão. E quando escolhemos o caminho da humildade, nós abrimos espaço para que Deus habita dentro de nós, nos ensinando o que é certo e o que é errado. Porque a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar corretamente, como Paulo aqui nos diz. Não se considere melhores do que realmente são. Antes seja honesto em sua autoavaliação. Antes de se achar melhor do que alguém, faça uma autoavaliação. Seja honesta com você mesmo, porque você sabe do seu orgulho. Você sabe da sua vaidade, da sua arrogância, da sua autossuficiência.
Você sabe como é o seu coração. Não tenta mostrar algo para o mundo que você não é. Porque Deus conhece quem você realmente é. Tem equilíbrio. Não se acha melhor do que ninguém. Porque nós não somos. Nós temos pontos de vista diferentes. Mas melhor não. Cada um de nós servimos o corpo de Cristo em uma função. Cada um de nós carregamos uma essência única, que só eu tenho a minha e só você tem a sua. Mas que isso não pode nos fazer, nos tornar pessoas diferentes de uma da outra. Nos colocando acima, não. Precisamos reconhecer que em tudo que temos e tudo que somos vem da mão de Deus. Porque sem Ele, nós nada podemos, nós nada somos. É preciso tomar cuidado com essas pequenas coisas de orgulho. Pequenas manifestações de orgulho dentro de nós, que vai se manifestando cada dia. E se nós não vigiarmos, tornamos pessoas orgulhosas, arrogantes, soberba. E a soberba é a nossa ruína. Porque em Provérbios 16, 18 nos diz: a soberba procede a ruína e o espírito. A arrogante procede a queda. Precisamos ser humildes. Aprender com Jesus. Sermos humildes de coração. Manso e humilde. Precisamos deixar o nosso orgulho de lado. Quantos aqui de nós às vezes passamos dias sem falar com uma pessoa que nós amamos por causa do orgulho? Quantos de nós passamos tempo sem conversar com uma pessoa por causa de orgulho, por causa de vaidade? Quantos de nós às vezes temos necessidade de mentir algo só para elevar o nosso ego? Para querer sermos bem vista? Só para satisfazer o nosso ego? Quantos de nós deixamos que muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto? Que nós podemos aprender com o Senhor, ter um coração manso e humilde e entender que a arrogância, a soberba não vai nos levar a um lugar algum. Que nós possamos ter um coração humilde para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e arrepender e recomeçar. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te agradecer por esse momento de estar ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós, iluminando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. Nos faça ser pessoas com um coração, Senhor, humilde. Aquebranta o nosso coração. Nos livra de toda vaidade, de toda autossuficiência, arrogância, orgulho, Pai. Nos ensina a ser como Ti, que é manso e humilde de coração. Que a Tua presença esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém?